Lembrando para vocês que eu tô com um curso ensinando vocês a criar um aplicativo de filmes totalmente do zero. Vai estar aqui na descrição. É só você pegar, clicar no link, tá? Tem tudo explicando como que funciona. E é muito baratinho, R$27. Você nem vai sentir no seu bolso. E você vai aprender a criar um aplicativo de filmes e séries, né? De stream próprio, certo? Então, corre lá, link na descrição. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, né? No YouTube, aqui no canal. E, bom, eu vou ensinar vocês a criarem uma lista dinâmica, aquelas listas de filmes, utilizando template, né? O esquema ali de Zon da extensão dinâmica componente, tá? Então a gente vai ter aqui, eu tenho um layout aqui que eu fiz, né? Que é esse layoutzinho aqui, e aqui dentro nós vamos colocar a nossa lista. Então você tem que entender, né? Os tamanhos, você tem que testar os tamanhos certinho como você quer para encaixar aí o design do seu aplicativo. O que eu fiz aqui foi pegar essa horizontal aqui, tá vendo? Que eu quero fazer uma lista horizontal. Então se eu quero uma lista que eu role pro lado, ela tem que ser horizontal. Então o que eu fiz? Coloquei aqui horizontal e o tamanho dela pode ser, por exemplo, aqui colocar uns 200 e uns 300 vai ser de altura. Então aqui vai ser uns 300 de altura, né, no horizontal. Vou marcar aqui o scroll bar, porque eu não quero aquela setinha que rola, né. E como vamos trabalhar com esse tipo de lista aqui, por exemplo, aqui ó, tá vendo? A gente precisa de um espaço que fique aqui no canto. Então esse espaço já é calculado como 3%. Então a gente vai fazer o que? Vai vir em layout, general, pegar um space, colocar dentro da sua horizontal, tá? Sempre quando for horizontal. E aqui eu vou colocar no widget 3%, porque eu costumo trabalhar com widget sempre com porcentagem. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse vertical popular, olha esse aqui, ó, horizontal arranjamento, você vai ver que ele tá 90%, né? Tudo aqui, todos os widgets aqui estão com 90%, né, de horizontal, ó. Menos esse aqui, que é 95% porque tem card view. E sempre que tiver card view, vai ser 95%. Principalmente o card view, né, que nem essa barrinha de pesquisa aqui, ela é 95%. Qual o motivo? Eu não sei explicar, mas, enfim, um outro vídeo, quem sabe. E tá, aqui, pronto, tá aqui meu horizontal, com o espaço, né, o space. E agora a gente vai criar a nossa lista dinâmica com JSON, para o Dynamic Components. Então o que eu vou fazer, tá? Eu costumo utilizar aqui o Dynamic Components e uma extensão chamada Image Scale, que eu vou deixar para vocês aí as duas na descrição para vocês baixarem. Dynamic Components, Image Scale. Vocês vão entender o porquê. Vou vir aqui nos blocos, na parte de inicializar, eu vou usar só um control e usar um for each para a gente criar essa lista em for each, né? Vou pegar aqui o Dynamic Components e procurar o componente de esquema, aqui ó, esquema, e vou deixar ele aqui. Em in, eu vou pegar o horizontal, né, que é onde eu quero colocar, e vou marcar, cadê aqui o horizontal e colocar no in. Em template, nós vamos pegar aqui o texto vazio e deixar aí. Em parâmetros, vai ser de acordo com os parâmetros que nós vamos ter dentro do nosso template. Como que a gente vai fazer? Você vai vir aqui no Google, vai escrever JSONformatter.org. Eu vou deixar para vocês aí na descrição também. Eu vou pegar esse aqui rapidinho só para me salvar e eu vou limpar praticamente tudo que está aqui dentro. E cadê tudo isso aqui também? Esse aqui é a nossa base, tá? Eu vou deixar essa base aqui para vocês. O que vocês vão fazer, tá? Em case, nós vamos dar um enter aqui dentro, colocar aspas, e aqui vamos utilizar o nosso ID, tá? Então você pode escrever cont, que nem o pessoal faz, você pode colocar ID, se você quiser. Vamos deixar aqui como ID, que fica melhor. Então a nossa primeira chave é o ID, porque cada item vai ter o ID. E com isso, podemos colocar uma vírgula e dar um enter, porque vamos adicionar outros valores. Por exemplo, que valores queremos receber, né, do nosso banco de dados, né? Enfim. Então aqui podemos ver que eu quero o quê? Eu quero receber uma imagem, o nome, né, no caso o título, e uma categoria, por exemplo, né? Então, cadê? Vamos voltar aqui. Então, o que vamos fazer? Eu vou colocar aqui nome, uma vírgula, categoria, vírgula, imagem, certo? E depois dessa vírgula aqui, bem aqui embaixo, você vai fazer o seguinte: você vai dar aspas, né? E vai escrever assim, componentes. Nesses componentes, você vai colocar dois pontos, colchetes, certo? E aí você dá um enter. Dá dois enter
e tenta deixar ele aqui, ó, né, reta dessa aspa aqui. E aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, você vai dar um tab, e dentro desse tab, vamos colocar aqui as chaves, né? Se colocar as chaves, dá um Enter, ele vai mostrar para você onde você tem que escrever, certo? E aqui a gente começa a definir o nosso componente. Então, como componente, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar coisa simples. Vamos escrever aqui ID, dá 2 pontos, porque vamos definir o ID do nosso componente. E qual que vai ser o ID desse componente, né? A gente vai escrever aqui 2 pontos, aspas de novo, né? E nessa aspa, vamos precisar dar uma identificação. No caso, aqui, como queremos tipo uma lista que tenha um card view com uma imagem, um título e uma categoria, tipo em vertical, logicamente vamos precisar criar uma vertical. Então vou escrever aqui, ó, vert, underline, tá? Pode ser qualquer coisa aqui. Eu coloquei vert para me lembrar. Underline, aí você vai abrir aqui as chaves e aqui dentro você vai colocar ID. Por quê? Porque aqui ele vai estar puxando o ID que a gente vai definir lá nos parâmetros, certo? Então, ID. Vou dar uma vírgula depois das aspas, dar um Enter. E aqui eu vou escrever type, porque vai ser o nosso tipo de material que vamos criar. Aí você cria aí com aspas de novo, tá? E dentro desse type vamos definir qual material a gente quer. Então, no caso, você pode vir aqui no Codula e procurar. No caso, eu quero aqui criar um vertical arrangement. Tá vendo aqui? Vertical arrangement. Então, eu vou descer. Vou pegar esse último bloco aqui, ó, com o companion conectado, que tá desconectado aqui, né? Deixa eu conectar. Vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito nele, clicar em do it, e ele vai me dar o nome do nosso componente, ó. Tá vendo aqui, depois de um timer, então vai ter o nome, ó, vertical arrangement. Então você pode copiar esse nome, colocar aqui dentro, certo? Ele já criou aqui também pra gente. E aí, se você quiser, logicamente é só você excluir esse componente ali, para não ficar pesado ali, ok? Então vamos criar aqui um vertical arrangement. E, dar uma vírgula, vamos criar aqui as propriedades. Então, escrever properties. Em properties, vamos dar 2 pontos. E como estamos definindo a propriedade, vamos definir a propriedade em lista, né? Do que possui essas propriedades. Então, vou escrever aqui, ó, chaves, né? Vou abrir chaves, abrir e fechar. E colocar aqui no meio, dar um Enter. Você deu um Enter, ele veio pra cá, tá vendo? Quando você clica em cima, ele mostra onde que tá abrindo e fechando. E aqui dentro, vamos definir as propriedades. Então, vamos definir aqui quais são as propriedades do nosso vertical. Eu vim em designer, vou clicar em uma vertical, por exemplo aqui, ó, vertical, e temos aqui os nomes, ó, alinhamento horizontal, alinhamento vertical, background, edit, widget, imagem, né? E é isso que a gente vai fazer. Então aqui eu quero definir o edit dele, né, que é a altura. Então vou escrever aqui, edit, do jeito que está aqui, ó, edit. Então o edit vai ser 2 pontos e você coloca o tamanho do edit que você quer. No caso aqui o edit vai ser, se já tem definido ali, né, eu posso colocar aqui -2, porque ele vai preencher. Por que -2? Por que vai preencher com -2? Ó, clicando aqui na vertical, tá vendo isso aqui, ó, o edit, ele tem 2 caixinhas. Esse aqui é o -1, que é o automático, e -2, que é o preencher tudo, né? E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente está fazendo aqui, está utilizando a função de preencher tudo automaticamente. Então a altura vai preencher automaticamente de acordo com a altura do nosso horizontal, que temos aqui, ó. Esse horizontal aqui, no caso é 300, ele vai ficar 300. E aí eu dou uma vírgula, porque eu vou abrir um novo. Vou dar uma vírgula, Enter. E agora eu quero o widget. Vamos escrever aqui o widget. Vou colocar nesse widget 196. Ok, esse aqui são os nossos parâmetros. Mas eu quero mais um, né? Dá uma vírgula ali, com aspas. E agora eu quero o alinhamento horizontal. Então vou escrever aqui, do jeito que tá ali, ó, align horizontal, align com H maiúsculo horizontal. Tá vendo, ó? Align, A maiúsculo, H maiúsculo horizontal. 2 pontos. E qual que é? Ele tem um número aqui, tá vendo? Aqui no caso, tá vendo? Ó, left, se eu quero para a esquerda, é 1. Cadê? Não, vamos clicar. Cadê aqui no vertical? Left é 1, center é 2, right, que é direita, é 3. Eu quero centralizado, então vou deixar o 3, né? O valor vai ser 3. E ok, criamos a nossa vertical.
porém não tem nada ainda aqui dentro, né? E agora eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Se eu quiser criar um item, né, do nosso componente, dentro, debaixo dele, no caso, né? No caso aqui, ó. Finge que isso aqui é uma horizontal. Se eu quiser criar um item debaixo dele, fora dele, eu preciso colocar uma vírgula. Tá vendo aqui, onde tem essa entrada aqui, do lado de fora? Colocar uma vírgula aqui e escrever o nome do componente logo abaixo, né? Mas no caso, como uma vertical, eu quero criar dentro dele. Então, tá vendo aqui em Properties? Então, aqui nessa chavezinha eu vou colocar uma vírgula. E dentro dessa vírgula, eu vou escrever de novo esse comando aqui de componente. Mas para ficar mais fácil pra gente, eu vou apagar essa vírgula. Eu vou selecionar o componente, tá vendo aqui? Selecionar todos esses componentes. Vou vir, aliás, peraí, selecionar até aqui a aspa, dá um Ctrl C. Vou vir aqui, abrir uma vírgula, né, com a vírgula, colocar uma vírgula, dar um Enter, colar esse texto, né, Ctrl V. Aí você seleciona até a chavezinha aqui e dá 2 tabs. Tab, tab. Aperta tab 2 vezes. Aí ele vai vir pra cá. Certo? Bom, e aqui que funciona agora. Aqui que vai ter nossa função específica, né? Eu quero ter aqui dentro um card view. E o que eu percebi é que a gente precisa dar um clique sem muitos filtros para ele funcionar, por exemplo, né? Ou buscar essa ID mais fácil. Então o que eu faço? Aqui eu tiro o nome do componente e deixo só o ID. Por quê? Porque vai ser mais fácil da gente só buscar um número. Não precisa buscar o nome, número, entendeu? Só o número ele já funciona. Então a gente usa menos blocos para isso. E onde está vertical arrangement, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever aqui makeroid card view. Ah, mas eu não sei onde encontra isso. Já mostrei para vocês. Se vão lá no Codula, procuram um card view, é o seu componente, card view. Vocês descem, vão até o último, dá um do it e ele vai te mostrar o nome, ó. Cadê? Aqui, ó, makeroid card view, certo? Então, só fazer isso. Makeroid card view. E agora eu quero definir as propriedades dele. Então vamos lá. De altura, eu posso colocar -2. Em widget, posso colocar -2 também, porque já definimos o tamanho, a largura ali no nosso vertical. Então aqui o makeroid vai ser -2, -2, né? Vai ser preenchido automaticamente. Alinhamento horizontal não precisamos aqui, no caso, né? Então eu vou excluir. Mas precisamos de algumas funções, por exemplo aqui, ó. Asterisco, colocar aqui content padding. Cadê? Padding. E eu vou colocar bottom, 2 pontos. Ah, mas de onde vem esse content padding bottom? Então ele vem, no caso, daqui, ó. Vou clicar em cima. Você pode somente pegar esse nome, tá vendo? Content padding right. Content left, bottom, entendeu? Vou pegar esses nomes ali. No caso, eu peguei o content padding bottom. E aqui eu vou deixar como 0. Dar uma vírgula. Copiar. Colar umas 3 vezes, né? E mudar aqui para top. Aqui right. E aqui left. Não adianta você colocar em português, porque não vai funcionar. Porque essa lista ela não lê em português, só lê em inglês. Então, por isso eu recomendo muito que vocês aprendam a usar o Codula em inglês. Já defini que todos os espaços que tiverem dentro dele vai ser como 0. E aí agora eu quero criar, por exemplo, uma curvinha, né? Que é essa curvinha aqui. Então eu vou definir que essa curva seja 16. Posso colocar que ela seja 16. Então eu vou colocar aqui, ó, radius, né? Vamos ver se é somente radius, não, é corner radius. Então, escreva aqui corner radius, 2 pontos e colocar, vamos colocar 16. Agora eu quero tirar a sombra, né? A elevação. Então escrevo aqui elevation, 2 pontos e deixar o elevation como 0. Que aí fica melhor para mim também. Ok, já criamos aqui o nosso card view. E agora o que eu quero fazer? Dentro do card view eu quero criar uma imagem. Então eu vou dar uma vírgula, né? Aqui na chavezinha das propriedades, tá vendo? Propriedades. Dá uma vírgula. E vou escrever de novo aí o components, 2 pontos. Criei as chaves aqui. Dou um enter. Coloco as chaves. Dou um enter. E aqui dentro eu começo. Eu posso já vir pegar aqui direto. E colocar aqui. Selecionar. Opa.
Selecionar, dar 2 tabs, pronto. Então temos aqui o ID, no caso do nosso ID vai ser o img underline. No tipo de componente que vamos criar vai ser o image, tá? É tipo a imagem, só que sem o M no final. Então image. Em propriedades eu vou criar aqui a nossa chave para não bugar, né? Verifique se não tem nenhum xizinho aqui embaixo, se tiver alguma coisa está errada. E ok. Propriedades. Aqui dentro da propriedades agora vamos definir o nosso tamanho, né? Que vai ser o edit e widget. A gente pode copiar esses dois aqui, porque são os mesmos, a gente quer preencher tudo. Então, edit widget, a gente preenche tudo, dá um enter. E eu quero também o picture, porque vamos precisar de uma imagem. Mas aí eu quero uma imagem que eu defini aqui, ó. Tá vendo? Lá no nas nossas chaves, né? Então, eu vou colocar aspas, vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou colocar o nome da chave que eu criei ali, que é o imagem. Cadê? Imagem. Vou verificar se é com I minúsculo. Pronto, tudo minúsculo certinho. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, para eu não confundir, tá? E eu vou clicar, tá vendo aqui onde está componente da imagem? Eu vou clicar aqui, ó. No 37 no caso aqui, ó, tá vendo a setinha? Ele fechou o componente da imagem, para mim não me confundir e acabar escrevendo dentro dele, certo? Agora, dentro da nossa vertical, né, que tem uma vertical aqui, como card view, e mais 3 itens, mais 2 itens. Então, dentro da vertical, eu vou criar mais um item, né? Então, vou vir aqui em componentes, que está dentro da vertical, eu vou fechar, aqui no 24, tá? 24, vou fechar esse componente, porque eu vou criar mais um aqui dentro. Então, depois dessa chave aqui, eu vou dar uma vírgula, dar um enter e criar mais uma chave, certo? E aí eu posso fazer o mesmo procedimento de pegar esse ID aqui, né? Porque já está dentro do componente, tá vendo? Quando eu vou criar itens dentro de um componente, né, vários itens dentro de componente, não preciso ficar escrevendo o componente de novo, é só utilizar a vírgula depois das chaves. E aqui dentro, coloquei. Deixa eu pegar aqui. Tab. Ok. Esse componente aqui eu vou chamar de nome underline id e vai ser uma label. Essa label aqui, vou colocar as chaves. Vou abrir. Vamos definir algumas coisas. Por exemplo, aqui, o nosso widget. Precisamos muito definir o widget, né? Que no caso, a nossa vertical tem 196 de largura, o meu widget tem que ser 20 a menos do que esse aqui. Então vou colocar aqui 176. Porque ele vai ficar do tamanho do nosso card view, né? Não vai ficar estranho. Vai ficar assim, ó, na mesma reta aqui, tá vendo? Senão ele vai ficar mais pra cá ou mais pra lá. Não queremos isso, queremos que fique na mesma reta assim, pra ficar bonito, né? Widget, vou dar uma vírgula. Você pode escolher o tamanho da fonte, né? Você pode escolher o tipo de fonte. Então, a gente vai vir aqui, ó, em Designer, vou clicar em qualquer um desses textos aqui. Eu vou ver as propriedades que eu quero mudar. Quero mudar, por exemplo, Text Color. Eu vou escrever aqui, Text Color. Vou dar 2 pontos e vou escrever o número da cor, né? Como saber o número da cor? Vou vir aqui em Blocks, vou vir aqui em Colors e vou escolher a cor. Vamos escolher esse cinza aqui, que eu achei interessante. Ou esse não, vamos escolher esse aqui, ó. Coloca ele aí, botão direito, do it, e ele vai te dar o código. Vou selecionar esse código e vou colocar ali. Agora eu dou uma vírgula. Quero o fonte. Caso, deixa eu lembrar aqui, o fonte typeface import. Cadê? Fonte typeface, e temos aqui, ó, fonte typeface import. Então, fonte typeface import. Lembrando que todas as letras maiúsculas que tiverem lá, você tem que colocar maiúsculo aqui também. Vou dar 2 pontos, aspas, e vou escrever o nome do arquivo. Esse arquivo tem que existir dentro do seu projeto. No meu caso, eu tenho aqui, que é o Montserrat Semibold. Vamos ver se é, cadê? Esse aqui, Montserrat Semibold. Você pode copiar aí, tá? Esse nome, e escrever.
é Monte Serrate semi traço bold e o ponto a extensão, que no caso aqui é TTF, no meu, né? TTF. Aí eu dou uma vírgula e agora eu quero o tamanho da fonte. Então aqui fonte size 2 pontos. O tamanho da minha fonte vai ser 14. Ok? 14. E temos também aqui uma vírgula, vou colocar uma vírgula. Uma coisa que vocês podem perceber é, quando a gente for utilizar texto nesses componentes aqui, nós precisamos utilizar essas aspas aqui. Quando for utilizar número, você deixa sem aspas mesmo, tá? Senão pode bugar. Depois aqui da vírgula, eu vou escrever agora o que? O que nós precisamos colocar. Que é o text. Para 2 pontos, né? Que vai ser aqui o text. 2 pontos. E aqui dentro vai o que? Vai a chave do nosso nome. Que a gente definiu lá em cima, né? Então abre as chaves, escreve o nome aqui dentro. Ó, nome, tá vendo? Ele até marcou ali, ó, nome. E ok. Agora eu quero criar também. Vou só copiar isso aqui. Vou recriar isso aqui, né? Só copiar, colocar uma vírgula, dar um enter, colar aqui dentro e pronto. Aqui vai ser a nossa categoria. Então vou renomear de nome para cat underline d. Aqui eu deixo normal e o widget eu deixo normal. Teste color. Eu posso deixar uma cor, tá vendo? Menos preta, né? Então deixa eu ver aqui. Vamos pegar uma cor mais clarinha, que é essa aqui, ó. Vou pegar essa cor só para dar uma diferenciada ali, né? E vou colocar aqui. Font size, eu vou deixar a fonte como 12. E fonte type face import eu vou mudar também. Monte Serrate traço medium, que é o que eu tenho aqui, tá? Eu não costumo utilizar a mesma fonte em todos. Eu uso a mesma categoria de fonte, só que com estilos diferentes, tá? Vou deixar aqui, ok. E onde está aqui text, que está nome, eu vou colocar categoria, porque foi o que a gente criou. Aqui, categoria. E pronto, nossa lista está pronta. Eu vou copiar essa lista aqui, lá no Codla, e onde está template, eu vou colar. Excluir os componentes aqui. E ok, agora vamos ver quantas keys, né, nós temos. Temos 1, 2, 3, 4. Então aqui em parâmetros eu vou criar 4 itens no maker list. O primeiro parâmetro é o ID, né? Você pode criar uma global variável, chamar essa global variável de ID, definir essa global variável como 1, pegar o get global ID e colocar no primeiro bloco. Por quê? Porque o ID fica no primeiro, tá vendo? No segundo é o nome, no terceiro é a categoria, no meu quarto é a imagem. Então você tem que seguir essa ordem ali. Agora eu vou colocar aqui no nome. Então eu vou pegar o nome, colocar um texto, né? Isso aqui vai depender muito de você. Se você estiver utilizando Firebase, qualquer outro banco de dados, você vai ter que puxar como se estivesse puxando para criar qualquer lista, tá? Então, aqui como eu não tenho lista, eu vou utilizar qualquer um aqui, né? Então, posso colocar o nome aqui. Se você estivesse utilizando lista, você utilizaria o quê? Se estivesse puxando Firebase, o select list item, ou você estaria utilizando a extensão aí de JSON, né? No caso aqui a gente está fazendo isso, vamos deixar aqui como nome do filme. Nome do filme. Aqui embaixo eu vou deixar a categoria, que é a categoria que a gente definiu. E no último, a imagem. Na imagem eu não costumo já deixar de cara o link da imagem. Então eu vou deixar create empty list. Porque essa imagem a gente vai buscar da internet, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Image Utilities, onde está Load Image Async. Eu vou colocar ele aqui, tá? Eu não falei com vocês, mas vocês precisam adicionar o Image Utilities, tá? Só você vir aqui, escrever Image e arrastar o Image Utilities. E onde está componente, o que vamos fazer? Vamos buscar o componente de imagem. Então vou clicar aqui em Dynamic Components, Get Component ID e colocar ele aqui. Qual que é o ID da nossa imagem? Lembra qual que é o ID da nossa imagem? Vou abrir aqui, ó, do Makeroid, e tá aqui, ó, img underline, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, um text, vai pegar um join,
e colocar ali. No primeiro item, vamos colocar aqui um texto img underline. No segundo item, vamos pegar aqui o ID, né, o get global ID, e colocar ali. E aqui dentro nós vamos colocar, né, você colocaria o select list item, que seria o item da lista que você está puxando, mas no caso, como eu não tenho uma lista, eu vou utilizar somente aqui um link direto. Então eu vou escrever aqui, ó, flyer filme Homem-Aranha. Vamos pegar um aqui, vamos pegar esse aqui. Vou abrir nova guia e vou copiar essa URL e colocar ali em pet, é o path. Ok, deixei ali. Agora vamos utilizar a extensão image scale. Vamos colocar aqui também. A gente duplica isso aqui, já que a gente está utilizando o image para imagem, né? Deixa ele do jeito que está. Image scale type, a gente vai utilizar o center crop, certo? E logo aqui abaixo, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em variáveis, pegar esse set e colocar aqui. No set vamos utilizar o global ID, vamos utilizar um bloco de matemática, que é o de soma, né? Porque toda vez que carregar a lista, a gente vai mudar o ID, né, de cada item. Então, aqui vamos utilizar o global ID mais 1, ou seja, ele vai pegar o ID que já temos, vai criar um item, e depois que criar o item, ele vai criar outro item, só que com o ID anterior mais 1. Então, por exemplo, criou 1, aí no próximo vai ser 2, 3, entendeu? E aqui eu vou colocar mais 1. Ok. Ele vai criar 5 itens. E agora eu posso dar aqui um refresh. E vocês podem ver que aqui dentro ele criou a nossa lista. Olha que da hora. Vocês podem ver aí que funciona, né? E vocês podem agora fazer o item que vocês quiserem, o tipo de lista que vocês quiserem. Eu vou arrastar aqui pro lado para vocês verem. E olha que da hora. Está funcionando. Bom, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham aprendido, que tenham entendido como fazer isso. E, bom, eu aguardo vocês numa próxima aula.